Sejam bem-vindos ao Mercado 10, onde te darei as melhores e mais recentes notícias do futebol em até 10 minutos. Começando pelo Brasil, o Sport anunciou na manhã nesta quinta-feira a renovação com o goleiro Kaique França até 2026. O vínculo antigo se encerrava no fim de 2024. O goleiro foi contratado nessa temporada, vindo da Ponte Preta, sem custos. Kaique desbancou o Thiago Couto, Denis e Jordan, assumindo a titularidade da equipe rubro-negra. Pelo clube pernambucano, são 13 jogos até aqui, entre Campeonato Pernambucano, Copa do Nordeste e Copa do Brasil. Na noite da última quinta-feira, o goleiro ajudou o Leão a se classificar para a terceira fase da Copa do Brasil. E o São Paulo pode ganhar um reforço para a zaga para o restante da temporada. Sabino, ex-Sport, está livre no mercado e negocia os termos para assinar o contrato. Peça importante do Sport, nos últimos 3 anos, Sabino chegou a um acordo de rescisão com o clube no início deste mês. O atleta sofreu lesão grave em outubro, com fissura no pé, e não jogava desde então. Cria do Santos, Sabino defendeu também o Coritiba. Atualmente, com 27 anos, o zagueiro canhoto atende o perfil pretendido pelo São Paulo, mas deve chegar como uma aposta por conta dos problemas físicos. A contratação de Sabino não terá custo para os cofres são paulinos. Por estar livre no mercado, o clube pretende oferecer um contrato por produtividade, para não correr o risco pela parte médica e física. Saindo do Brasil, o Paris Saint-Germain vai com tudo ao mercado no meio do ano, para tentar suprir a perda de Kylian Mbappé, que neste domingo foi reserva em empate em 2-2 com o Rennes. E Lamine Yamal, joia do Barcelona, é tido como um dos principais sonhos de consumo da equipe francesa. Porém, desde já, se sabe que não será fácil tirar o jogador da Catalunha. Yamal tem apenas 16 anos e é considerado a maior revelação do Barça desde Lionel Messi. Aliás, os dirigentes espanhóis já foram informados por parte dos empresários Jorge Mendes a respeito do interesse do PSG. Segundo o jornal Marca, o time do Parque dos Príncipes pode transformar o garoto no segundo homem mais caro da história do futebol, atrás apenas de Neymar, pagando 200 milhões de euros pelos direitos econômicos, quase 1,1 bilhões de reais na cotação atual. A quantia, por óbvio, faria o Barça balançar até em funções de seus graves problemas financeiros. O dinheiro seria uma solução imediata aos cofres e também uma luz no fim do túnel para a montagem do elenco de olho no período 2024-2025. Só que o clube não deseja negociá-lo de forma imediata. Incorporado de vez ao elenco principal, na atual temporada, acumula 37 jogos desde então, sendo 21 como titular. São 7 gols marcados e 4 assistências realizadas. Sua multa rescisória foi estipulada em 1 bilhão de euros, ou seja, 4,98 bilhões de reais. Além disso, o Paris estaria interessado no atacante Marcus Rashford, disposto a fazer uma oferta muito alta para tirá-lo do Manchester. Rashford passou a maior parte de sua vida no United. Entrando nas categorias de base aos 7 anos, agora, aos 26, ele está apenas a 7 jogos de completar 400 partidas pelo Red Devils, podendo superar lendas como David Beckham e Peter. Mas a nova direção do Manchester United pode ter uma grande decisão a tomar sobre Rashford em breve. Apesar do contrato até 2028, o PSG está pronto para oferecer 75 milhões de libras pelo atacante, para ser o substituto de Mbappé, segundo o Daily Mirror. Mesmo com Mbappé prestes a deixar o clube, sendo o Real Madrid o seu destino quase certo, o PSG não vai ficar sem dinheiro para gastar, já que o atacante francês deve devolver cerca de 80 milhões de euros ao clube parisiense. O PSG já havia mirado Rashford em 2022, antes dele ter a melhor temporada de sua carreira, marcando 30 gols pelo clube inglês. Mas a realidade foi outra na temporada 23-24, com o Rashford anotando apenas 7 gols em 34 jogos. O Manchester United considera que o preço por Rashford deve girar em torno de 100 milhões de libras, mas pode ser tentado a aceitar uma oferta de 75 milhões de libras, enquanto está envolvido com questões de fair play financeiro. Uma saída de Rashford por 75 milhões de libras seria a segunda maior venda da história do clube, atrás apenas de Cristiano Ronaldo para o Real Madrid por 80 milhões de libras. A venda de David Beckham para o Real Madrid está em quinto lugar, tendo movimentado 25 milhões de libras. Pode haver pontos positivos no negócio. Embora Rashford tenha provado ser capaz de ser um goleador, falta consistência. Também seria um desafogo de um salário de 375 mil libras por semana da folha salarial, permitindo que o orçamento fosse reinvestido na equipe. O Inter Miami segue buscando fortalecer todos os setores do seu time. Além de encaminhar a contratação do meia Matias Rojas, que rescindiu com o Corinthians, o time americano avançou na contratação do zagueiro Marcelo Weigand. Segundo o jornalista César Mello, o Inter Miami e Boca Juniors chegaram a um acordo por empréstimo até dezembro com opção de compra. O defensor argentino de 24 anos é formado nas categorias de base do Chelsea. Desde 2019, o Weigand integra o grupo profissional do Boca. Em sua carreira, são 72 jogos disputados pelo clube argentino e 3 gols marcados. Além do Boca, o zagueiro teve uma curta passagem por empréstimo ao Ginásio em 2021. Nessa janela, o Inter Miami postou novamente alto nos reforços. Além de Luizito Soares, o clube já oficializou 6 reforços, entre eles o argentino Federico Redondo, ex-volante do Argentino Júnior. O atacante Rafinha do Barcelona está na mira do futebol saudita. De acordo com o jornal espanhol Sport, a equipe catalã recebeu nessa semana uma oferta de um clube do país,
onde jogam Neymar e Cristiano Ronaldo. Rafinha recusou a proposta da Arábia Saudita para sair em janeiro. O atacante brasileiro já foi procurado anteriormente pelo futebol saudita, na janela de transferência no verão europeu, mas optou por continuar na Espanha. O jogador ainda prefere continuar no Barcelona, de acordo com o jornal espanhol. A preferência de Rafinha ainda é ficar no futebol europeu, mas os árabes devem subir a oferta feita em janeiro. O destino seria um dos 4 clubes grandes do país, o que conta com investimentos públicos: Al Hilal, Al Ahly e Al Ittihad e Al Nassr estão brigando para contar com o jogador brasileiro. O atacante brasileiro tem contrato até 2027. Rafinha estava no Leeds United antes de chegar ao Barcelona em 2022. Ele assinou por 5 temporadas com o clube catalão. Titularidade: após a lesão, Rafinha sofreu uma lesão no bíceps femoral, na perna esquerda, no início de janeiro de 2024, e ficou cerca de um mês afastado. Depois do retorno, ele vem sendo escalado como titular no ataque do time comandado por Xavi. Chegando aos amistosos mais importantes contra o Brasil, o técnico da seleção da Inglaterra, Gareth, convocou 25 jogadores para o próximo compromisso do país. Ivan Toney, de volta após suspensão, retorna para os duelos contra o Brasil e Bélgica. Fiel à espinha dorsal construída nos últimos anos, Gareth chamou Harry Maguire, John Stones e Kyle Walker para a defesa, Jude Bellingham e Declan Rice para o meio-campo, bem como Phil Foden, Harry Kane e Bukayo para o sistema ofensivo. Os comandados de Gareth tiveram um ano impecável em 2023. Invicta, a Inglaterra se garantiu na Eurocopa e teve campanha de 8 vitórias e 2 empates em 10 confrontos disputados. A Inglaterra ainda tem 4 amistosos de preparação antes do início da Euro. O duelo contra o Brasil em Wembley está marcado para dia 23 de março, 3 dias depois, no mesmo palco. Os ingleses recebem a seleção da Bélgica em junho e encara a Islândia e Sérvia. Além disso, a Espanha também não fica atrás. A Espanha divulgou nesta sexta-feira os 26 convocados para os duelos contra o Brasil e a Colômbia no dia 22 e 26 de março. Apostando na manutenção da sua base, o técnico Luis de la Fuente chamou apenas 2 novidades para a data FIFA. A estreia da Fúria acontece no setor defensivo. O jovem zagueiro do Barcelona, Paul Cubarsí, recebeu sua primeira chamada para zagueiro da seleção principal. O defensor de 17 anos disputou o Mundial da categoria em 2023 e estreou pelo Barcelona nesta temporada. A outra novidade é o zagueiro do Atlético Bilbao, Dani Vivian. Aos 24 anos, o defensor também recebeu sua primeira convocação. Além das novidades, De La Fuente também chamou os nomes carimbados da seleção espanhola, como os defensores Carvajal, Laporte e o meia Rodri, e os atacantes Morata, Lamine, Yamal e Roselu. Veja a convocação completa. Os goleiros são Unai Simon, do Atlético Bilbao, David Raya, do Arsenal, Alex Ramiro, do Real Sociedad, e os defensores são Pedro Porro, do Tottenham, Paul Cubarsí, do Barcelona, Lenormand, do Real Sociedad, Laporte, do Al Nassr, Paul Torres, do Aston Villa, Gaia, do Valência, Grimaldo, do Bayer Leverkusen, Vivian, do Atlético Bilbao, Carvajal, do Real Madrid e Jesus Nava, do Sevilha. Os meio-campistas são Rodri, do Manchester City, Zubimendi, do Real Sociedad, Merino, do Real Sociedad, Fabian Ruiz, do PSG, Sansert, do Atlético Bilbao e Alex Baena, do Vila Real. E os atacantes são Morata, do Atlético de Madrid, Roselu, do Real Madrid, Nico Williams, do Atlético Bilbao, Dani Olmo, do RB Leipzig, Pablo Sarabia, do Wolverhampton, Lamine Yamal, do Barcelona, Gerard Moreno, do Vila Real e Oyarzabal, do Real Sociedad. Você acredita que o Brasil será capaz de vencer a Inglaterra e a Espanha nesses amistosos? Deixe nos comentários seu palpite para esses 2 jogos. Indo agora para as notícias polêmicas. O capitão e atacante da Lazio, Ciro Immobile, foi agredido em frente à escola do filho nesta sexta-feira. Um grupo de torcedores do clube foi responsável pelo ataque ao jogador. De acordo com os advogados, o atleta, tanto Immobile quanto a sua mulher Jéssica e o filho Matias, de 4 anos, foram agredidos de forma verbal ou física por um grupo de pessoas em frente à escola. O jornal italiano La Repubblica também divulgou que o jogador havia sofrido por alguns veículos de imprensa. A assessoria acusa o veículo por difamação. Uma delas em relação a rumores de que o time da Lazio teria liderado um boicote ao treinador Maurizio Sarri, que se demitiu do cargo nessa semana. Os representantes legais do jogador ainda comunicaram que o atacante vai processar os veículos responsáveis pela difamação que lesaram a imagem profissional pessoal do capitão. A instigação ao ódio, principalmente de forma gratuita, é um crime que deve ser punido, concluíram. Agora a curiosidade do dia. Atualmente tivemos o sorteio das quartas de final da Champions League, saindo o confronto direto do Real Madrid e Manchester City. Nós da equipe Bevino Esportes separamos algumas curiosidades sobre esses 2 times. Essa é a 3ª edição seguida da Champions League em que os rivais se encontram, sendo que as outras 2 foram em semifinais, com cada time avançando uma vez, sendo campeão na sequência, né? O técnico Pep Guardiola tem 5 vitórias, 3 empates e 3 derrotas contra o Real Madrid em Champions League, e 3 vitórias e 5 empates e 5 derrotas na carreira em geral. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje e deixe seu like para fortalecer no canal e até a próxima.